Olá, eu sou Arnaldo Marques. Eu vou continuar falando sobre o assunto aborto, a dor que ocupa espaços em nossa mente, em nosso ser, em nossa consciência, e muitas vezes fingimos que essas dores não existem, provocando e gerando percepções que muitas vezes não são verdadeiras, como exemplo a ação de justificativas. Eu fiz por causa disso, por causa desse outro motivo, ou por causa daquele outro motivo. E lembre-se que você, para fortalecer esses motivos, você precisa encontrar pessoas que pensem como você. É intencional isso. São barreiras mentais e psicológicas que são colocadas umas sobre as outras, assim criando um grande muro que impede você de olhar o que verdadeiramente você sente. Muitas dessas pessoas tomam remédios, tomam antidepressivos e não conseguem dizer a verdade, que sentem culpa ou que sentem remorso por aquilo que fizeram em sua vida. Não podemos localizar o aborto, que muitas vezes foi provocado por uma imaturidade, por ações e conselhos errados de adultos que querem colocar você nesse grupo que sofre junto e que finge que esse sofrimento não existe. Uma das maneiras de você alcançar essa paz interior e ir aos poucos revertendo, não em sua totalidade, pois ela sempre vai estar presente de uma menor forma através do que você construir. Lembrando, não é um discurso religioso, você entenda como você quiser. Eu estou discursando em favor da vida, desse mistério vida que o homem, o ser humano, não tem a capacidade de entender. E desafiar esse mistério, desafiar a vida que nós não compreendemos nem a nós mesmos, provoca dores e fissuras que se estendem por toda a vida. Então muitas senhoras são vítimas de suas imaturidades, de um período da sua vida, ou às vezes foram aconselhadas por outras senhoras que querem que você pertença àquele grupo que sofre junto. Entenda isso. Então você volte e observe senhoras que aconselham outras ao aborto, a descartar uma vida como se isso fosse algo descartável. É um mistério que não conhecemos. Devemos entender que existe algo muito acima do nosso estado de consciência, que é a vida. Dê o nome que você quiser. Mas é importante respeitar esse limite até onde o ser humano pode ir. Através desse outro limite, eu não tenho controle, eu não sei o que pode acontecer. E o que acontece são dores, fissuras, mágoas, arrependimentos que se modificam e se transformam em outras coisas e vão se conectando a tudo que nós fazemos em nosso caminhar, em nossa vida. Busque se analisar. Muitas pessoas não têm a capacidade de analisar a própria existência. Então precisam de ajuda para isto. Um amigo, ele pode ajudar, mas ele pode te atrapalhar muito se ele não for um amigo verdadeiro. E se ele for um amigo verdadeiro, ele pode estar direcionado por outras conexões. Então ele vai interpretar errado aquilo que você está sentindo por também não se entender. Então o fato de ser amigo é muito importante, que ele está ali do seu lado. É extremamente importante. Amigos verdadeiros eu vou falar em outro vídeo, que estão se tornando cada vez mais raros, e o amigo verdadeiro é muitas vezes chato, incômodo, ele te incomoda, ele te perturba, mas ele tem que estar ali. Então, como nós dizemos, os amigos verdadeiros, aqueles que vão te apoiar em momentos difíceis. Se esse é chato, é inoportuno, ultrapassa determinados limites, mas você diz, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu também não gosto, aí ele aceita, e este vai percorrendo a vida com você, e em momentos difíceis ele esteve ao seu lado, dê muito valor. Dê muito valor. Mas eu vou me concentrar em um outro momento nesse assunto. Estão falando sobre estas senhoras
que muitas vezes foram intuídas por homens atrás de aventuras, e muitos desses homens, escutamos em nossa sociedade, andam com remédios ou compram remédios abortivos. Não é desculpa. Você tomou porque você quis. E se esse homem te forçou a isto, existem leis para isto. Chama a polícia. Então não é desculpa. Não adianta você tentar dizer que foi forçada por um homem que estava atrás de sexo que você também quis. Muitas vezes após uma bebida, muitas vezes atrás de diversão, muitas vezes atrás de emoções e sentimentos que não fazem qualquer sentido com o progredir consciente de uma vida. Então tente entender esses momentos, por que você se expôs a isto. Eu vi muitas histórias de homens que fazem isto. Quando se sentem encurralados por uma gravidez, e muitas senhoras utilizam a gravidez como dependendo do nível social, não vou entrar nesse assunto aqui, muitas senhoras se utilizam da gravidez de uma forma errada, não buscando uma felicidade contínua. Não vou entrar nesse momento, não vou entrar nesse tema agora, mas muitas senhoras utilizam a gravidez de uma forma errada. Pesquise na sua sociedade, em camadas mais humildes. Não é uma culpa que a pessoa tem que entender como sendo pertencente a ela em primeiro plano. Depois ela vai tentar encontrar as soluções para que ela possa se entender e buscar amenizar aquilo que ela está sentindo. Das ações que você pode ter para amenizar, porém, sempre vai estar ali, você tem que ser responsável por essa ação. Você fez, você foi responsável, em contrapartida, você está agindo em favor da vida, aconselhando jovens a se prevenir, a estudar, a buscar o estudo, a buscar carreiras felizes, a profissões felizes, a buscar um relacionamento estável, uma amizade em um relacionamento. Ainda impera o discurso de que homens e mulheres não podem ser amigos, nós escutamos, pois senão eles serão infelizes na cama. Isso é um discurso que nós escutamos muito e não faz qualquer sentido. Então, um casamento de 30, 40, 50 anos, depois essa intimidade ela vai mudando. Se percebe-se, conseguimos perceber essa intimidade que vai mudando. Então, ao analisar o comportamento humano, eu estou fazendo isso desde muito jovem, por ter sido excluído por familiares, por conhecidos, por amigos, eu comecei a buscar uma resposta de porquê aquilo estava acontecendo. Isso acabou me direcionando a observar e a tentar entender o que estava acontecendo com o ser humano. Eu entendi muitas coisas. E o ser humano, como ele é pautado pelo desequilíbrio sexual, que proporciona muita infelicidade, muita tristeza, que direciona ele muitas vezes à utilização de drogas ilícitas. Eu também sou contra a utilização, pois ajuda a mascarar defeitos, falhas que podem ser corrigidos ou que vamos caminhar equilibrando o ser através desse caminhar por essa busca desse equilíbrio. Volte essa parte se você não conseguiu ver, enxergar de uma forma muito ampla. Então muitas vezes precisamos de uma luta, de uma busca para corrigir um determinado defeito, para caminharmos de uma forma justa e íntegra. É difícil encontrar essa resposta, mas você consegue, se você quiser. Nós conseguimos muitos resultados e entender muito sobre a vida quando buscamos entender a vida. Não é um discurso complexo. Volte e se você não entendeu uma vez, eu quando jovem, quando criança, quando muito jovem, eu lia poemas centenas de vezes, entendia de várias formas, então todos podem fazer isto. Querer entender algo ou querer entender a vida de uma forma superficial, o que está na superfície de algo nunca representa o ser em sua totalidade. Então, quando você vê uma imagem, e nossa sociedade ela é muito pautada na imagem, no que nós vemos, e nas primeiras percepções você define o outro.
raso, superficial. Eu estou falando sobre as questões do auto-perdão. Fui em vários assuntos que estão conectados. Então, o assunto principal desse vídeo é o auto-perdão. O auto-perdão é aconselhar outras pessoas a não seguirem naquele caminho da dor. Quando você aconselhar muitas pessoas, observe a si mesmo e observe o que mudou. Quando você der bons conselhos, quando você observar jovens senhoras querendo engravidar, achando que terão uma condição melhor de vida, aponte para a simples observação se ela analisou o comportamento do seu futuro parceiro. Observe se ela observou, observe e aconselhe esta jovem senhora que está querendo se casar, se ela analisou seu futuro parceiro, seu futuro marido, que a ideia era, até há muitos anos, de que você iria escolher uma parceira para percorrer toda a vida. Era. E qualquer coisa, e qualquer comportamento fora disso, produz muita infelicidade e uma contínua busca que te provoca muita perda de tempo. Então, se você focar em entender o ser humano, respeitando o próximo, a caminhada, esse caminhar será muito mais feliz, muito mais íntegro. Você vai ter tempo de observar outras coisas. Você vai ter tempo de observar a vida de uma forma muito mais ampla. Então, se você trocar de parceiro como troca de roupa, você terá muitos problemas, e esses problemas irão ocupar muito da tua vida, impedindo que você observe a vida, observe o ser humano, entenda o ser humano, se entenda. Então, quanto maior o número de parceiros, quanto maior o número de namorados, menor é o tempo para você entender a vida, menor é o tempo para você se entender, menor é o tempo para você compreender todos que estão ao seu redor. Então você não vai nunca conseguir se entender. Portanto, escolher uma parceira de sua confiança é extremamente importante para que você possa se entender e ser uma pessoa extremamente íntegra, que entende a vida, que vai servir de exemplos para outras pessoas. Saiba que se você trilhar esse caminho, muitas pessoas irão tentar provar o contrário. É um assunto para um outro vídeo, uma outra postagem. Mas, voltando e retornando novamente a um tema que está justamente conectado a todos esses temas, aconselhar o próximo a fazer o certo, sempre pedindo para ele questionar, mas que este outro ou esta senhora será responsável por suas ações. Você é a única pessoa que vai arcar com o peso das suas ações. Então, se você optar pelo erro ao dizer e ao aconselhar alguém, ao aconselhar uma jovem senhora, ao agir de uma forma íntegra em respeito à vida, você tem que frisar o ponto. Se você escolher errado, você é a única pessoa que vai arcar com o peso das consequências. Se você optar de uma forma justa e íntegra, você será a maior pessoa beneficiada das suas ações corretas, e assim você poderá espalhar para todos que estão à sua volta lastros de integridade, de moral ética. Então você, mulher ou homem, que puder aconselhar contra essas ações da droga, do aborto, da violência, dê exemplos e saiba que aquilo ali vai produzir mais sofrimento. O aborto, a mulher que busca essa questão do auto-perdão por uma ação que ela tenha tomado ou por um erro que ela tenha se provocado, que ela tenha tomado uma decisão que ela tenha tomado, ela pode aconselhar de forma positiva. Olhe, muitas pessoas fizeram e sofrem por isto. Olhe, muitas pessoas seguiram nesse caminho e guardam em seu íntimo muito sofrimento, muita dor. Observe, muitas pessoas, muitas senhoras que optaram pelo aborto escondem sofrimentos. Tem certeza disso? Tem certeza desse caminho? Então muitas pessoas vão te aconselhar a abortar, mas tomam remédios
antidepressivos fortíssimos para esconder essas dores. Muitas dizem, olha, fez o aborto e não sente nada, mas você vai ver em seu íntimo, quando você aumentar a lupa, essa pessoa toma muitos remédios antidepressivos, remédios fortíssimos para esconder a dor e a culpa. E quando vão falar para outras mulheres, aconselham ao erro para que essas mulheres também no futuro sejam senhoras depressivas, que se utilizem desses remédios fortes que controlam a dor, que controlam o sofrimento, que induzem ao sono, pois a maioria. Então, se você não está dormindo, não está feliz, o que está acontecendo? O que está no seu íntimo escondido? Quais são as dores que se escondem em seu subconsciente? Por que você precisa de todos esses remédios? Por que você não está feliz? O que você fez no passado? São perguntas muito importantes. Então, quando você aconselhar uma mulher a não seguir nesse caminho, você está encontrando o auto-perdão, que é algo que você vai ter que lidar com sua ação, porém você vai sentir uma mudança muito grande no decorrer da sua vida com o número grande de pessoas que você aconselhar de uma forma positiva e íntegra. Você dizendo, questione essa ação. A maioria sofre, a maioria sente dor, a maioria se arrepende. Tem certeza dessa ação? Você quer carregar esse peso por toda a sua vida? Então saiba que esse gesto importante vai te transformar ao longo dos anos, ao longo das décadas, e vai te transformar em um ser que você só vai ter a dimensão quando você percorrer anos ou décadas. Paz e luz.